Olá, gente. Estamos aqui novamente, o Apolo Águia Santos, no canal Bioenergética. E se vocês estiverem gostando dos vídeos, estiverem curtindo, ativem o sininho, deem um ok aí, ativem o sininho, para a gente poder continuar fazendo mais e vocês poderem receberem também, assim que a gente fizer novos vídeos, vocês receberem esses vídeos aí. E se gostarem também, aproveitem e divulguem para os amigos. Vamos aumentar essa corrente, vamos mostrar para as pessoas que nós temos também uma capacidade de crescimento pessoal que não está sendo usada. Vamos aprender a utilizar o nosso mental, vamos aprender a rever as coisas para poder desenvolver, melhorar a nós próprios, nossos familiares, ajudar nossos familiares e até a sociedade. Mas é assim, primeiro você tem que fazer por você, né? Então, não adianta você querer transformar a sociedade, transformar o mundo, transformar os amigos, se você não se autotransforma, se você não muda. Então a gente sabe que não é fácil, às vezes a gente sabe coisas e não põe em prática, né? Então a gente sabe que é assim, a pessoa, ela tem algumas coisas dela, mas ela sofre uma influência do meio muito grande, né? E essa influência que ela sofre vai determinar o sistema de vida, a qualidade de vida principalmente dela, né? Então não adianta a gente negar isso, ficar fora e com isso a gente se alienar e manter as coisas no nível que estão, seguindo esses pretensos diretores aí. Porque as pessoas mal conseguem dirigir a vida delas, elas deturbam muito conhecimento por não terem um entendimento da coisa, real da coisa, ou então por interesse particular, para dirigir grupos. Eu não sei onde você quer estar, mas eu quero aprender cada vez mais, criar meu destino, dirigir minha vida e para onde eu quiser e da forma que eu quiser. Então a gente sabe que é assim, os sistemas religiosos e também os sistemas de autoajuda, tudo que tem aí hoje, mesmo alguns sistemas de metafísica aí, e até ciência, eles querem mostrar que a gente pode crescer, pode desenvolver algumas habilidades quando se estuda a religião, quando se estuda o poder da mente, mas isso não está sendo ainda o suficiente, porque com todo esse pretenso crescimento nosso aí, a ciência diz que a maioria das pessoas ainda está usando 6% da mente consciente. Então, o cérebro, esse maravilhoso equipamento nosso, ele não está sendo usado de uma forma proveitosa. Nós não estamos tirando 10% de aproveitamento, nós não estamos fazendo o nosso melhor, porque nós estamos alienados. O que interessa para nós é coisas que não fazem a gente crescer, não fazem a gente desenvolver de uma forma geral. Então, a gente sabe que precisa prestar atenção nisso. Algumas coisas aí que você aprendeu, que você ouviu na infância como sugestão, como uma ordem do pai, do professor, de alguém que você considerava uma autoridade, teve um peso para você. Então, alguns ramos da ciência hermética colocam que é uma sugestão que você ouviu, porque as pessoas ficam repetindo: olha, você nunca vai ter isso, a gente não tem condições, como é que eu vou te dar isso? E você começa a acreditar inconscientemente que você não pode, né? Você cresce com isso, você viveu alguma situação que você foi reprimido por fazer alguma coisa e aquilo naquele momento foi forte para você, porque você às vezes queria a coisa de uma forma, as pessoas não souberam explicar para você que você poderia obter de outra forma, ou que aquela não era a forma adequada para que você agisse naquela situação, naquele momento, e você carrega esse tipo de informação inconsciente a vida toda, e isso dirige sua vida, tornando você impotente, porque você passou a acreditar que não pode, você não é capaz, que você não tem como conseguir isso, sendo que você pega as mitologias e fala: olha, você é um filho de Deus, e como filho de Deus, é um semideus, você tem o poder de conquistar tudo. Eu gosto do mito do Hércules, porque ele mostra os 12 trabalhos que ele fez. São 12 trabalhos psicológicos, metafísicos,
onde cada trabalho ele vai trabalhando uma parte da personalidade dele, vai trabalhando para limpar o inconsciente, quando ele limpa os estábulos de 30 anos de sujeira, e ele mostra que o Hércules é um semideus, um filho de um Deus como humano, e todos nós, no espírito, somos filhos de Deus, do espírito, e na carne somos filhos do humano, da matéria. E esse poder está em nós, mas a gente precisa aprender a utilizá-lo. Mas para aprender a utilizá-lo, a gente não pode ficar preso só no que a gente ouviu. Eu não estou culpando pais, professores, pelo que eles passaram para nós, porque eles não tinham outra coisa para passar, eles aprenderam dessa forma. Então eles não podem, a gente não vai responsabilizar eles. A gente também não aprendeu a pensar por nossa própria conta, né? Então, se você tem um potencial, quando você descobrir isso, quando você se libertar de todas essas coisas que te impregnaram, como eu disse, o trabalho dos 12 de limpar os estábulos lá, são 12 anos de sujeira que tem, só que esse tipo de sujeira que tem é o condicionamento que vem da sociedade, é a pecha que te coloca uma série de empecilhos, coloca uma carga até em você. Então fala que o ser humano, ele não pode isso, ele não pode aquilo, te coloca limitações. Você vive numa sociedade, você não tem como fugir disso, mas você já parou para pensar, será que realmente todo mundo tem razão? Porque quando você pensa diferente, você é considerado uma pessoa fora do sistema, louco, é uma pessoa esquisita, mas a sociedade com isso também ela quer te trazer para onde você estava mesmo, não quer deixar você sair de onde você está, ela quer manter você ali, sendo igual, não pensando, sendo dirigido pelas massas, com os pretensos pensadores aí, sábios, que na verdade também não conseguem dirigir as coisas da forma realmente que eles querem, mas eles mantêm um poder sobre um grupo e esse poder dá uma sensação de força para eles, de capacidade de elevação, mas o maior crescimento é o nosso crescimento. Então é assim, eu vou procurar pesquisar e procurar desenvolver meu potencial para alterar as coisas à minha volta. Quando você tem sofre algum tipo de informação e você aceita aquilo, você cria uma carga energética, você densifica, você de uma certa forma altera a vibração do seu campo energético para receber aquilo com mais força. Só que aquilo vai ficando como um tipo de um bloqueio. Então você vai perdendo mais e mais, cada vez que você acredita em algumas coisas e tem sensações de medo, essa informação é carregada de uma carga emocional forte, você coloca mais energia que vai te bloqueando, vai te delimitando do seu eu interior, do seu melhor, vai do seu espírito e você fica só na informação da matéria. Isso às vezes são cargas tão terríveis que vai paralisando a pessoa, porque bloqueia a comunicação do nosso eu físico aqui com o nosso eu superior, com a nossa força cósmica, com o nosso Deus, né? E a gente vai tendo um bloqueio que não deixa fluir as coisas. Então você começa a criar um bloqueio, não flui sua energia, automaticamente somatiza como uma doença. Às vezes a coisa é tão forte, você se sente exaurido de força e você passa por uma depressão, passa por uma perda energética muito forte, cria até uma abertura no seu campo energético para esvair energia, para ter uma fuga de energia. E isso somatiza de uma forma muito forte, um tipo de dor profunda. E se a gente aprender a observar isso, você aprende a analisar seu campo energético, ver como está, pelo menos as coisas mais densas, né? Onde estão já somatizando, onde tem alguma carga que vai bloquear o seu sistema e vai te criar uma doença, somatizar como uma doença, ou como tem uma fuga também, né? Que o William Reich falava sobre os nós energéticos, mas como eu disse, não é só os nós energéticos. O nó é quando para a energia, sobe e para, então a gente não deixa fluir. E tudo que eu vou fazer, vou falar e bloqueio, vai somatizar, subiu a energia, parou no lugar, chega uma hora que bloqueia. Então nosso fluxo energético, ele
cria uma determinada situação como uma barreira que não deixa a energia fluir no seu corpo como um todo. Mas só que ela fica dali, ela vai criar uma força ali que vai estourar de alguma forma ali, porque você está criando energia, você não tem como evitar isso. No nosso corpo, ele circula energia 24 horas por dia e uns estudos mais profundos mostram que cada horário tem um determinado tipo de energia que flui ali, até determinada, vamos dizer assim, vibração. E quando a gente não deixa circular, e a energia vai vindo, vai bloqueando, mas chega uma hora que ela precisa sair, então ela precisa circular. Então, para circular, ela vai te criar um tipo de bloqueio no campo energético. Quando foi muito forte que você acabou jogando essa energia de uma forma que não queria segurar isso, ela furou seu campo energético, aí você tem também uma dor muito forte, mas essa dor, esse esvaziamento de energia vai te deixar fraco, vai te deixar prostrado, vai te deixar incapaz, vai te deixar imobilizado, porque às vezes a dor é tanto que você não consegue se mover. Mas isso a gente tem que parar e pensar e olhar o que eu estou fazendo comigo, o que eu estou criando esse bloqueio, que eu estou jogando essa energia para o meu campo energético, ou o que eu estou fazendo para ser esvaído, para ser, às vezes, perder energia, às vezes está sendo sugado, porque da forma que você dá valor para as pessoas, para as situações, elas esvaem. Cada pessoa é uma individualidade, é um mundo particular. Então, eu tenho que aprender que eu tenho que fazer por mim, crescer e, se possível, ajudar o outro. Mas o que é ajudar o outro? O outro, às vezes, ele tem a maneira totalmente diferente. Não às vezes, mas sempre tem uma maneira diferente de ver, de encarar, e ele precisa crescer em determinado campo, em determinada área da vida dele. E a vida vai colocar situações para que ele desenvolva esse potencial dele. E às vezes a gente querendo ajudar, a gente não está ajudando. A gente está fazendo com que a pessoa tenha mais dificuldade e fique mais parada naquele lugar. Porque às vezes a pessoa precisa realmente parar para pensar. Então a vida coloca situações para isso. Você não faz uma mudança que você necessita, a vida vai te colocando em situações cada vez mais fortes. Tem hora que, se você não ouvir, ela vai te imobilizar, vai tirar sua mobilidade, vai arrumar um jeito, o seu sistema corporal, seu sistema espiritual, vai arrumar um jeito de paralisar você. Então, às vezes, a pessoa fica em cima de uma cama que é para ela parar e pensar o que está vendo, né? Porque, às vezes, ela quer fazer pelo outro o que ela não está fazendo nem por ela. Então, que tipo de ajuda é esse que eu vou fazer mais pelo outro do que por mim? Se está lá, você tem que fazer primeiro por você. Amar o próximo como a ti mesmo, mas o mais próximo é você. Então, tem que fazer primeiro por você. E você está fazendo o suficiente para você? Você sabe se é aquele tipo de ajuda que o outro precisa? Se eu faço alguma coisa e a pessoa continua do mesmo jeito, mostra que não é aquele tipo de ajuda. Se fosse, ela teria mudado alguma coisa, né? Agora, se eu faço e ela aceita e ela procura rever alguns fatores que a vida está mostrando para ela de mudança, aí começa a mudar as coisas para ela. Então eu posso continuar insistindo nisso, mas senão às vezes é melhor deixar a pessoa seguir o próprio caminho dela, para que ela aprenda da forma dela, para que ela possa até mudar mais rápido. Então eu quero viver a vida do outro, eu quero ser responsável pelo outro. Mas isso não existe, sabe? Por mais que se pregue essa visão de coletividade hoje, cada pessoa é um mundo, é uma individualidade com uma história própria e você não vai poder alterar a história dela porque você quer. Ela vai alterar no momento que ela estiver pronta para isso. Então, às vezes, a pessoa não está pronta e você está fazendo um estrupo evolutivo nela, né? Usando uma frase pessoal da Conscienciologia, você está fazendo um estudo evolutivo, mas você não pode fazer isso, porque se um ser superior vier aqui falar para você que você não está fazendo como ele gostaria que você fizesse e alterasse toda a sua vida, te tirando, vamos dizer assim, do contato com seus familiares, no seu convívio com as pessoas que você gosta, para você viver um outro tipo de vida. Tá certo isso? Não, então também não posso interferir na vida do outro dessa forma, tem que deixar ele seguir. Quando ele achar que ele viveu o que ele precisava viver, ele vai parar e vai pensar. Então, assim,
hoje um método de pesquisa sobre o comportamento humano é interessante, é a constelação familiar, que eles mostram que é assim, olha, a pessoa tem que ter uma sensibilidade para isso, tem que ter pessoas sensíveis também para mostrarem isso aí. Mas assim, a pessoa às vezes ela vive situações porque ela assumiu totalmente o drama de uma outra pessoa e ela vive situações parecidas na vida dela para mostrar que ela apoia aquela pessoa, sendo que aquilo é a história da pessoa. Então ela vai viver um drama, uma desgraça até na vida dela, porque ela se compadeceu tanto com a pessoa que ela gosta ali, que ela assumiu apoiar a pessoa, dizer que ela apoia ela, e no nível de viver uma experiência parecida. Então, se a pessoa teve um câncer, ela também quer ter um câncer para dizer que é socializada com a pessoa que vamos dizer assim, é uma pessoa que tem aquela simpatia muito grande. Se a pessoa vive um drama lá de perda, ela quer também perder alguma coisa na vida dela para poder mostrar que está do lado da pessoa. E isso é coisa que a gente precisa entender, que assim, eu quero viver a vida do outro, mesmo sendo pai, mãe, filho, pessoas muito próximas, a gente tem que entender que você não cria filho para você, você cria para o mundo, então você tem que preparar eles. Os pais também sabem que eles não criaram para eles, eles têm que libertarem a pessoa, dar informações e deixar ela viver, aprender da forma dela, né? E o que você está fazendo com você? O que você está fazendo com os seus filhos, né? Você está querendo proteger eles demais? Você está deixando eles fracos? Você quer dar tudo para eles? Sem esforço, eles vão aprender que eles vão sempre ter direito a receber sem fazer nada, para ter em troca. E que tipo de situação você está vivendo, está colocando para os seus familiares para influenciar no futuro, para você viver as consequências disso, porque você vive, você é afetado, né? A pessoa que desenvolveu esse sistema de constelação familiar, ele ficou observando que as pessoas viviam situações de conflito porque elas tinham problemas de pressão que elas sofriam por influências dos mais velhos em cima da criança, e ela ficava com aquele drama. Mas eu entendo que assim, tudo que eu faço é para um crescimento pessoal. Se eu não investir nisso, eu nunca vou ser nada. Se eu quero ter riqueza, eu tenho que trabalhar as pessoas para falar, olha, você pode crescer, você tem condições, você tem potencial para isso, você é capaz. Mas o que se mostra hoje é assim, se ensina as pessoas a serem pedintes, serem carentes. As pessoas antigamente tinham vergonha de pedir alguma coisa porque eles não estavam arrumando trabalho para subsistir. Hoje em dia é uma coisa normal as pessoas estarem buscando pedir simplesmente por prazer. Hoje em dia os valores se alteraram de uma forma que a gente vê as pessoas trocando os valores. Hoje se valoriza a pessoa furtar até. Olha, coitado a pessoa isso, mas coitado não é o cara, o quê? Não tem coitado, o cara que trabalha, ele está conseguindo o sustento dele. A pessoa que não trabalha, ela também deveria pensar que ela precisa produzir, né? Ela precisa fazer alguma coisa para contribuir com a sociedade para ter um retorno. Então ela vai tirar do outro, e isso é aprovado? Que visão nós estamos passando, nós estamos deixando aí? Então é assim, os pais hoje estão também se omitindo muito em relação à educação dos filhos. É mais fácil você não assumir responsabilidade, passa essa responsabilidade para o Estado, para a sociedade. E aí, que tipo de informação, que tipo de educação você vai dar para o seu filho e que ele vai ter? Porque os valores sociais estão deturbados hoje, sim, entendeu? Então, se você não educa seu filho e mostra que ele tem alguns valores pessoais, que ele tem uma individualidade, a sociedade, os meios aí de educação vão falar de acordo com a visão do educador, não é de acordo com um programa que tem, eles vão falar de acordo com a visão do educador. E se esse educador não é uma pessoa sem princípios, é uma pessoa
que não tem uma visão boa da vida, ela vai passar os mesmos valores para os seus filhos, entendeu? Porque quando as pessoas entram nesse sistema, normalmente elas não fazem testes de, vamos dizer assim, de aptidões, de personalidade. Elas são contratadas e vão fazer o trabalho delas. Então, o que eu quero dizer com isso é assim, você vive situações que você cria. Eu estou criando tudo. Então, o único modo de mudar as coisas é eu não ficar no mal, é eu me educar, reeducar, é eu observar meus valores, observar as coisas em volta. O que eu estou fazendo? Está sendo bom para mim? Os resultados vão mostrar. Está sendo bom para minha família? Os resultados vão mostrar. Eu posso fazer pelo outro? Olha, eu dou uma certa ajuda, dou umas dicas, mas eu vou observar como ele aceita aquilo. Porque se ele não aceitar, não adianta. Você querer fazer por ele se ele não quer mudar. Dei alguma coisa, ele está utilizando bem? O resultado vai mostrar que está havendo uma mudança. Se não está havendo, é porque ele não está pronto para isso ainda. Então eu não posso forçar as pessoas a fazerem aquilo que elas não querem. Eu não tenho direito de fazer isso. Ela tem que escolher o momento dela mudar, né? E isso está impregnado às vezes no corpo dela, mas ela tem que dar essa abertura para a gente fazer essa limpeza. Eu posso fazer uma limpeza? Posso, né? As coisas são muito interessantes. Você acha que o sistema não é afetado pelo seu pensamento? Então, observa umas coisas. Os insetos, eles sentem a presença e a alteração da energia na casa, né? Existem técnicas, inclusive forenses, né, de estudos de crimes aí, que se utilizam os insetos para observar quanto tempo faz que a pessoa está morta, se ela foi morta em outro lugar. Por quê? Porque os insetos eles são atraídos pela vibração, pela energia do cadáver. Quando a pessoa para, vamos dizer assim, de respirar, ela já começa a mudar a energia dela. Então, determinado tipo de inseto é atraído para aquilo. Começa a haver uma decomposição, atrai outro tipo de inseto. Então, eles são atraídos pela energia. A gente sabe disso. Você põe uma carne, deixa fora da geladeira ali 2 dias, começa a aparecer um monte de inseto. Então, as coisas à nossa volta, elas dão sinais. Mas você está observando que tipo de energia tem na sua casa? Que tipo de situação você está vivendo para criar aquela energia? Você está criando energia boa ou ruim? Observa as coisas, os fatos, a situação em volta, entendeu? Tem músicas que contribuem para isso. As pessoas falam mais, as pessoas hoje estão mais inteligentes. Não, elas estão sendo usadas, a criança está sendo, vamos dizer assim, ativada a sua sexualidade muito cedo, porque músicas afetam, o tipo de vibração da música afeta. Se você parar e sentir, você vai ver que determinado tipo de som, ele vai fazer mais, vai repercutir mais em determinada parte do seu corpo, em determinado órgão, e aquilo faz com que você também se dirija para algumas coisas, né? Que você viva determinadas situações, que você seja, vamos dizer assim, atraído para viver coisas mais densas ou mais suaves, né? Não tem certo e errado, tem um momento de cada um, mas o momento do outro não é o meu não é o do outro. Então é isso que nós temos que levar em conta, isso que a gente, observando, aprendendo a observar, vai mudar, vai melhorar a nossa vida, vai alterar as coisas para nós e para as pessoas à nossa volta. Porque quem fica também próximo da gente está naquela vibração, está naquele sentimento que eu tenho mais forte, né? Então, tenho um sentimento de crescimento, eu vou encontrar pessoas com essa situação. Meu corpo está vibrando numa coisa de prosperidade, vou atrair pessoas também que querem crescer, querem desenvolver, querem prosperar na vida. E a coisa de prosperar não significa ser só dinheiro, significa também você prosperar na sua saúde física, mental, familiar, né? Então é isso que a gente precisa ver, espiritual, é um todo, tá bom? Então por hoje vamos ficar por aqui, muito obrigado por enquanto e até a próxima. Não esqueçam do dar o like, ativem o sininho para receber mais notificações e estamos aguardando também. Podem enviar perguntas, fazer sugestões para próximos vídeos aí. Muito obrigado, até a próxima.